Os benefícios de aprender italiano para crianças. Seja bem-vindo a essa aula. Deixe o seu like, te inscreve no canal se ainda não está inscrito, comenta aí de onde você é e compartilhe essa aula com seus amigos, principalmente com seus filhos, com seus netos, com os pais de primeira viagem. Convida todo mundo porque eu vou mostrar aqui algo muito interessante. Eu sou o professor Silvano Formentin. Minha missão é mostrar às pessoas que existe um modo melhor, mais eficiente, mais inteligente de aprender italiano, de modo que as pessoas aprendam de verdade, sem perder tempo, sem desperdiçar tempo e dinheiro estudando de forma errada, sem método ou sem acompanhamento, certo? E nessa aula eu vou trazer agora aqui os benefícios de aprender italiano para crianças. Eu já fiz do tema benefícios para idosos e também para viagem. Vai ter o link aqui na descrição para você acessar esses outros dois assuntos também. Combinado? Então bora para nossa aula. Deixa eu botar o material na tela. Frase número 1. Os benefícios de aprender italiano para crianças. Gli stimoli e le nuove connessioni nel cervello che si formano prima dei 9 anni rimangono per tutta la vita. Questa frase è molto, molto, molto importante. O estímulo de todas as novas conexões cerebrais formadas ali antes dos 9 anos da criança, esses estímulos eles ficam pela vida inteira. Eles vão moldar essa pessoa pela vida inteira dela. Então é extremamente importante esse estímulo até os 9 anos. É extremamente importante. Quanto mais estímulos positivos a criança receber, melhor vai ser a vida dela, porque aquilo ali vai decidir a vida dela como um todo, dali para frente. Sabe? É importante demais você prestar atenção nesse assunto se você tem filhos e netos. GLI tem som de li, então gli stimoli, como se fosse uma palavra só, ó. Gli stimoli, e le nuove e as novas connessioni nel cervello, se son di ce, nel, essa posição do L, nel cervello, ou seja, no cérebro ou cerebrais, che si formano, CHI sono di che si formano prima dei 9 anni, antes dos 9 anos, rimangono per tutta la vita. Rimangono per tutta la vita. As conexões formadas depois dos 9 anos, elas não vão ficar por toda a vida, a não ser que elas forem sempre alimentadas. Sempre reforçadas. Mas as conexões formadas antes dos 9 anos, elas vão ficar no cérebro da sua criança para toda a vida. Isso é muito poderoso, gente. É muito poderoso, tá? Vamos fazer a aula inteira em voz alta? A frase inteira em voz alta? A aula não, a frase. Tá, eu vou falar a frase inteira, você vai repetir em voz alta. Procure copiar no caderno, porque isso ajuda na memorização. E repetir em voz alta é o treino da fala. Se você quer falar italiano, tem que treinar o quê? Principalmente a fala. A pronúncia é a parte mais importante para você falar italiano, tá? É a parte mais importante. Mais importante do que vocabulário, mais importante do que gramática, mais importante do que exercício de audição, mais importante do que tudo. Pronúncia é a parte mais importante. Agora, só com pronúncia você também não aprende. Tem que ter os outros elementos, né? Então escreva no caderno, treina o ouvido. Se você puder depois voltar amanhã e assistir a aula de novo para reforçar no seu cérebro essa informação, porque de um dia para o outro a gente esquece. Faz a metade, é normal, tá? Repita em voz alta depois de mim. Gli stimoli e le nuove connessioni nel cervello che si formano prima dei 9 anni rimangono per tutta la vita. Muito bom. Se você é um pai que consegue fazer isso, ou que já conseguiu fazer isso, você sabe que os frutos são fartos depois, não é? É gratificante demais, gratificante demais. Eu consegui colocar na cabeça do meu filho muito estímulo positivo, com músicas italianas, com óperas também, né? Ensinando italiano desde quando ele era bebezinho de colo e lendo muito para ele, ensinando xadrez para ele, colocava filmes em italiano para ele assistir quando ele era pequeno e falava, pai, isso aí só tem italiano, não tem português. Eu lembro que uma vez o filme do Gasparzinho eu coloquei para ele aqui, né? Ele tinha lá seus 4 anos, ele 4 anos é bom quando eles acreditam em tudo que a gente fala, é bom demais. Deixei ele assistindo em italiano. E assim eu ia estimulando ele dessa forma, sempre de forma natural. Nunca cheguei para ele, vem cá, vou te dar uma aula de italiano. Não. Sempre colocando situações do dia a dia, falando coisas no dia a dia.
e incentivando muito a leitura. Teve uma época, lá em 2021, quando eu fui pra UTI, por causa do Covid, fiquei entubado, e naquela época ali, ele se apegou muito na leitura. Então eu sempre dava muito livro para ele, sempre. Eu falei para ele um dia assim, ó, filho, qualquer livro que tu quiser, o pai te dá. Não precisa ser aniversário, não precisa ser Natal, sempre vou te dar. Quer livro, o pai te dá. Ele lia 3 livros por semana, não é por mês, nem por ano. Tem gente que não lê nem 3 por ano. Teve aquele ano de 2021 ali que ele lia 3 livros por semana, por semana. E agora a gente colhe os frutos. Essa semana, ontem, hoje, ele chegou para mim com a... Pai, me classifiquei para as Olimpíadas de Língua Portuguesa. Se classificou. Né? Passou na fase de classificação. Fiquei super orgulhoso, né? Bom demais. Então, o estímulo e as novas conexões cerebrais formadas antes dos 9 anos de idade ficam para a vida toda, ou pela vida inteira. Número 2. Riduce il tempo trascorso sui social. Problema... É um problemaço que a gente está vivendo agora, né? As redes sociais, videogames, telas. Então, riduce il tempo trascorso sui social e sui videogiochi, causa di dipendenza da dopamina. Quem tem filhos tá com certeza preocupado com isso aqui, né? Riduci, sei sono di C. Riduci il tempo trascorso, reduz o tempo em redes sociais, trascorso sui social, ok? Trascorso sui social. Sui social. Para falar rede social, a gente não fala. A gente fala só social. Social, sui social. Tá? Não precisa falar rete sociale, não. Não se fala rete sociale, tá errado. É social, sui social. Tá? Sui social, ou sui social. Repita. Sui social. Sui social. Nesse caso aqui, o CI não tem som de ti, tá? Porque eu tô pegando aqui uma palavra emprestada do inglês para falar. Eles falam assim, o italiano fala assim, então eu vou ensinar assim para vocês. Trascorso sui social e sui videogiochi. GI são de DGI, CHI são de chi. Videogiochi. Quem tem filhos e netos aí? Comenta, põe no chat. Você está preocupado com a educação deles, com a formação cognitiva deles? Causa di dipendenza, pronúncia por do di 2 vezes, ó. Causa di dipendenza, os Z são de TS, da dopamina. Não é de dopamina, é da, porque a dependência vem de lá, vem dessa relação do uso do estímulo da dopamina fácil, tá? Então a gente usa o da. Causa de dependência da dopamina. Vamos repetir a frase em voz alta, frase inteira? Depois de mim em voz alta. Riduci il tempo trascorso sui social e sui videogiochi. Causa di dipendenza da dopamina. Sem contar que é lindo demais, né? Ver uma criança falando italiano, né? Ver uma criança falando italiano. É lindo demais. Riduci il tempo trascorso sui social e sui videogiochi. Videogiochi. Causa di dipendenza da dopamina. É a estratégia que eu adotei com meu filho. Como diminuir o tempo dele em jogos, em computador, enfim. Em rede social ele não tem, né? Não tem. Nenhuma. Ele perguntou, pai, quando é que eu vou poder ter Instagram? Só depois que eu tiver 18 anos. Na verdade, se depender de mim, ele nunca vai ter. E como é que eu consegui fazer ele diminuir o tempo sem brigar, sem bater de frente? É ocupar o tempo dele com outras coisas. Então, esporte, né? Leitura, estudo de italiano, fazer ele escrever bastante italiano. Então fez robótica, já fez aula. Tem também a catequese, obviamente, né? Na igreja, ele faz boxe 2 vezes por semana, ele faz judô, já fez robótica, agora não tá fazendo mais. E sempre incentivei muito a leitura também, né? Então, uma forma de preencher o tempo com coisas que realmente vão trazer um agradecimento, né, para ele, para as crianças como um todo, né?
Estudar italiano também é uma forma de fazer isso. 3. Il bilinguismo precoce aumenta la creatività e la concentrazione. Atenção para o som do L, ó. Il. Bilinguismo precoce, porque C tem som de C. Aumenta la creatività, pronúncia por do T, e la concentrazione. C som di C come precoce e o Z som di TS igual pizza. Ad alta voce, dopo di me, frase numero 3, il bilinguismo precoce aumenta la creatività e la concentrazione. De novo, em voz alta depois de mim. Il bilinguismo precoce aumenta la creatività e la concentrazione. Vai, sem medo de errar. Concentrazione, concen. Fala concen. 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 Fala chain. Ok. Concen. Concen. Trazione. Trazione. Fala. Trazione. 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 Concentrazione. Até para mim facilita esse exercício. Ó. Você pega uma palavra que é difícil, ou grande, ou difícil, treina um pedacinho, depois treina outro pedacinho, depois junta. Concen. 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 Trazione. 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 Concentrazione. Viu? Il bilinguismo precoce aumenta la creatività e la concentrazione. O foco, a concentração, né? Eu traduzi como foco, mas é foco, concentração. Então, o bilinguismo precoce aumenta a criatividade e o foco. Professor, e atrapalha uma criança pequena já começar a aprender outra língua? Não, pelo contrário. Não atrapalha. Não atrapalha, no caso, a aquisição da língua portuguesa. Estudar italiano quando é pequenininho. Não atrapalha. Não atrapalha, pelo contrário. Você abre um como se fosse um portal dentro do cérebro. Quanto mais você estuda outras línguas, mais essa porta se abre, mais fácil fica. 4. L'italiano è molto più facile dell'inglese. Falando em facilidade, o italiano é muito mais fácil do que o inglês. Agora, presta atenção numa coisa, tá? Você fala português, ok. Você vai aprender uma outra língua, independente de qual for, ela tem uma certa dificuldade. Você vai ter uma certa dificuldade para aprender, tá? Principalmente se você estudar errado, ou enfim. Essa dificuldade também depende da complexidade da língua. Então, a língua italiana é mais fácil do que o alemão, do que o inglês. Então, a gente começa pelo mais fácil. Por quê? Porque a terceira língua que você aprende, você vai ter mais facilidade de forma já natural. Porque quando você teve que partir da primeira para a segunda língua, o seu cérebro teve que fazer aquelas conexões que eu falei para vocês. Ele desenvolveu várias ferramentas lá dentro para te ajudar a lidar com essas duas línguas dentro do cérebro. O cérebro fica constantemente pulando de uma para outra. Então ele desenvolve ferramentas, ele desenvolve estruturas de conexão de sinapses. Essas estruturas depois elas vão ser usadas quando você for aprender uma terceira língua, por exemplo. Então, elas já estão prontas, é mais fácil. Então, aprender uma terceira língua é mais fácil do que aprender a segunda. Aprender uma quarta língua é ainda mais fácil do que foi aprender a terceira e a segunda. Aprender uma quinta língua é ainda mais fácil do que foi aprender a quarta, a terceira e a segunda, entendeu? Poxa, então, se a gente quer que as nossas crianças falem inglês, e eu sei que todo mundo quer que as crianças falem inglês também, como é que a gente facilita isso para elas? Colocando elas primeiro para aprender italiano. Por quê? Porque é mais fácil aprender italiano. Então ela aprende italiano porque é mais fácil, e quando ela for aprender inglês, vai se tornar mais fácil porque já é a terceira língua dela. Entendeu? L'italiano è molto più facile dell'inglese. Repita. Mais uma vez, l'italiano è molto più facile dell'inglese. E por quê? Porque tem a mesma origem, que é o latim. O latim.
5. Il metodo Formentin non si concentra sulla grammatica, rendendo l'apprendimento più leggero ed efficiente. Tanto para adultos quanto para crianças. Isso aqui serve, tá? O método Formentin não é focado em gramática. Isso torna o aprendizado mais leve e eficiente. Então, isso é importante para as crianças. É importante para todo mundo que quer aprender de verdade, tá? Il metodo Formentin non si concentra. Repita. Il metodo Formentin. Formentin. Pronuncia por do T, ó. Tin. Formentin. E o N ele termina. Não é aberto. Formentin. E o M também. O N e o M, tá? Por exemplo, film. Filme em italiano é film. Deixa eu escrever aqui. É assim, ó. F-I-L-M. Como é que se fala? Film. Film. A palavra amém. Amen. Amen. Formentin. Il metodo Formentin non si concentra sulla grammatica. Pronuncia produttina grammatica, vai. Il metodo Formentin non si concentra sulla grammatica. Rendendo l'apprendimento più leggero, mais leve, più leggero ed efficiente. E efficiente. Muito bom. Il metodo Formentin non si concentra sulla grammatica, rendendo l'apprendimento più leggero ed efficiente. E eficiente, tá? Significa. Copiaram as frases? Sim? Muito bom. Vamos revisar? Gli stimoli e le nuove connessioni nel cervello che si formano prima dei 9 anni rimangono per tutta la vita. Isso aqui eu tô falando dos benefícios para as crianças, né? Riduce il tempo trascorso sui social e sui videogiochi, causa di dipendenza da dopamina. Il bilinguismo precoce aumenta la creatività e la concentrazione. L'italiano è molto più facile dell'inglese e il metodo Formentin non si concentra sulla grammatica, rendendo l'apprendimento più leggero, più efficiente, più facile, più divertente. Inclusive, eu adaptei o método Formentin, que é um método para adultos. Crianças de 10 anos tem crianças de 10 anos que fazem o meu curso. Mas eu adaptei para crianças menores, então a partir dos 4 anos de idade. Cérebro, sim, eu fiz uma adaptação do método, deixei ele mais leve, né, gente? Obviamente, com um pouco menos de intensidade, digamos assim, mas para que as crianças pudessem já aprender desde os 4 anos de idade. Olha só que legal. Daí, o que a gente fez? O meu filho fez as aulas. E ele gravou as aulas. E a gente editou as aulas. A gente fez um curso de iniciação ao italiano para crianças. Gente, ficou muito lindo, ficou muito bacana, bem lúdico, bem legal. Ele dando a aula ali, então criança para criança, sabe? Ele com 13 anos, né? Tem 13 anos. Mas se tiver o acompanhamento dos pais, vocês têm um filho de 4 anos, já pode colocar assistir a aula, já pode incentivar desde pequeno, né? Repito, com que idade eu comecei a ensinar o meu filho? Depois, quando ele nasceu, né? Eu já falava buongiorno, já falava buonasera, já falava ti amo, já falava siamo arrivati quando chegava em casa, ele desse tamanho, desde sempre. Então você pode iniciar ele a ter gosto pelo italiano desde sempre. Então eu vou te convidar a dar de presente esse curso de iniciação ao italiano para crianças, para alguma criança que você conheça, alguma criança talvez carente, ou um neto, um sobrinho, um filho, se você tem filho pequeno. Vai ter o link na descrição dessa aula para você adquirir esse curso e dar de presente, tá? Para alguma criança. Inclusive, se quiser fazer isso para várias crianças, muito legal, né? Me ajudem a plantar essa sementinha da língua italiana nas crianças. Todos esses benefícios que eu falei para vocês aqui. Além do mais, existem outros benefícios que eu nem falei aqui, né? Porque senão a aula vai ficar muito grande, mas tem, por exemplo, a questão de que é uma questão cultural. Aproximar a criança da cultura italiana. A cultura italiana é extremamente rica, a história italiana é extremamente rica e ela influencia demais
o mundo ocidental, o Ocidente, não é? Desde o nosso calendário, por exemplo, é o calendário romano, e etc. Várias coisas, né? Enfim, então é uma história muito rica, lá do tempo, desde o tempo do Império Romano, e nós temos no Brasil mais de 30 milhões de italianos aí, sangue, de gente, pessoas que têm sangue italiano, descendentes dos imigrantes italianos. Então tem uma história muito forte. Provavelmente vocês que me assistem, a maioria aqui tem sangue italiano, tem sobrenome italiano, e é interessante a gente fomentar isso e não deixar isso se perder a partir das nossas crianças, né? Conta para as suas crianças, conta para os seus netos, para os seus filhos a história da imigração, incentiva eles a entrar nesse mundo, né? Histórias como Pinóquio, por exemplo. Pinóquio é um personagem italiano. Romeu e Julieta também são personagens lá da Itália, lá de Verona. E coloca essa sementinha da língua italiana lá, que ela vai com certeza florescer, tá bom? Então vai ter o link aqui na descrição para você adquirir esse curso de italiano, Iniciação ao Italiano para Crianças. É um curso com aulas pequenas, curtas, fáceis. As aulas têm 6 minutos, 7 minutos. Acho que não tem nenhuma que passe de 10 minutos. Tá? São 21 aulas feitas assim de forma bem lúdica para crianças, tá? Tenho certeza que eles vão gostar. Giusto? Abbiamo finito la nostra lezione. Ci vediamo alla prossima. Ragazzi, un bacione. Buona serata a tutti. Ciao ciao.